Olá, ouvintes do podcast São Paulo Sonha, aqui é Raul Justilores e hoje a gente vai falar de dados, de estatísticas e do impacto desse saber no mercado imobiliário. Acho que ninguém mais aguenta, eu pelo menos não aguento, tanta opinião, há uma overdose de opinião no planeta, todo mundo tem opinião, mas nem sempre as pessoas têm fatos para corroborar essas opiniões. E eu estou aqui com o Lucas Vargas. Ele é CEO, presidente do Grupo Zap, aquela empresa gigante que vocês conhecem, onde vocês procuram imóveis para comprar, para alugar no site deles. Mas eu diria que o grande pulo do gato do Grupo Zap é a tecnologia. É o que eu acho, mas eu vou pedir para o Lucas explicar aqui para a gente o papel aí dos dados no negócio imobiliário hoje. Legal, Raul. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui explorando esse canal que a gente também gosta e apoia. Então, fico feliz em poder contribuir e estimular cada vez mais ouvintes a explorarem esse canal. Obrigado pelo convite. E você está certíssimo. Grande parte do que nós, dentro do Grupo Zap, consideramos como sucesso para o nosso negócio, para estimular o desenvolvimento do mercado imobiliário, dos profissionais, das empresas que trabalham, é sim tecnologia. E mais do que isso, como que a tecnologia pode ajudar a organizar os dados e dar transparência para os dados para todos os atores envolvidos nessa transação imobiliária. O que eu estou querendo dizer? Quando a gente fala de todos os atores, a gente está falando sim de consumidores que procuram imóveis para comprar ou para alugar, ou os profissionais que fazem parte dessa cadeia. Nós sabemos que, historicamente, o mercado imobiliário é um mercado com muito pouca transparência. Se a gente olha os dados que existem disponíveis hoje, ou eles estão desorganizados, ou eles não são muito confiáveis. Hoje, se você pergunta para uma pessoa qual foi o número de transações de venda de imóveis que aconteceram na cidade de São Paulo no último ano, é bem pouco possível que a gente tenha uma fonte confiável na cidade de São Paulo. Uau! Então, nós acabamos, ao longo dos últimos anos, tomando isso como uma responsabilidade social, de fazer um investimento interno em um time, que é o time do DataZap. A gente tem um economista-chefe, que é o Danilo, que é um professor, doutor em Cambridge, enfim, que vem criando essa equipe e os diversos algoritmos ali para nos ajudar a entender as cidades. E, enfim, nesse papo aqui a gente vai poder explorar algumas dessas ferramentas, alguns dessas tecnologias por trás do que a gente faz, para sim entender esse comportamento de forma mais analítica e racional e menos, como você falou, depender de opiniões. Claro, de achismo. Exato. Vamos descobrir algumas tendências que, de novo, vamos combater achismo com dados. Claro. Há um grande número aí de lançamentos de imóveis, de apartamentos de um quarto, ou quarto e sala, sem vaga de garagem. Certo. Como é a oferta e a demanda? De fato, há muita procura? A média do tamanho dos apartamentos está, de fato, encolhendo? Boa pergunta. A gente tem duas forças que estão direcionando o mercado nesse sentido, nos apartamentos menores, no sentido da compactação. Um deles é a oferta, muitas vezes a regulação por parte do poder público tem direcionado e estimulado os incorporadores, que são aqueles que criam a nova demanda, a desenvolverem imóveis com esse foco em apartamentos menores, sem vagas, em regiões próximas aos eixos de transporte. Então é esse lado, e o outro lado é o lado da demanda, que tem tanto uma parte comportamental quanto uma parte demográfica, estimulando aí a demanda por unidades menores. Então, quando a gente pensa na parte demográfica, a gente tem cada vez mais, o que a gente sabe, e a gente escuta aqui também muitas vezes nesse podcast, a gente tem casais sem filhos, cada vez mais representativos aí no total da população. A gente tem uma diminuição do número de casamentos, um aumento no número de divórcios, e tudo isso contribui com a formação aí, eu diria, demográfica de uma sociedade com famílias menores. Ao mesmo tempo, tem a questão comportamental, que a gente vê ali essa
parte da população mais jovem, que é cada vez mais representativa naquela parcela de compradores de imóveis, que são pessoas que querem mais experiências, que não têm carros. Isso então direciona ali a uma demanda maior por apartamentos sem vagas e apartamentos menores. Tudo isso a gente sim, mais uma vez, consegue fazer estudos aqui que podem desmistificar o que a gente acha. E na prática é isso que acontece. Então se a gente olhar alguns... Há mais demanda que oferta desse tipo de produto? Claramente. Então a gente, olhando em nível nacional, a gente sim tem uma demanda relativa maior por apartamentos de 1 e 2 dormitórios, por apartamentos menores e por apartamentos sem vagas. E sim, essa demanda é maior do que a oferta relativa por este tipo de imóvel. E isso acaba direcionando as incorporadoras a focarem nesse tipo de empreendimento, nesse tipo de produto. Então a gente consegue ver especificamente na cidade de São Paulo apartamentos com 1 ou com 2 unidades que claramente têm uma demanda maior e ao longo dos anos a gente vê isso aumentando maior do que a oferta relativa desse perfil de unidade. Isso tem acontecido. A outra parte da sua pergunta em relação à área dessas unidades, a gente vê ao longo dos últimos 10 anos uma queda ano após ano da oferta de novas unidades. A gente vê uma queda da área das unidades ofertadas ao longo dos anos. Então, que a gente tinha algo ao redor de 80, 82 metros quadrados. Era a área média das novas unidades lançadas na cidade de São Paulo. Há 10 anos atrás, hoje a área média nas novas unidades lançadas em São Paulo é menos de 60 metros quadrados. Ou seja, caiu 25%, 30% nessa área. Então tem uma tendência do ponto de vista da demanda por uma busca por unidades menores e, ao mesmo tempo, agora a gente tem visto a oferta disponibilizada por parte das incorporadoras acompanhando essa tendência, unidades cada vez menores. Isso também acontece nos apartamentos chamados para família, porque a gente sempre pensava, aliás, entre os anos 60 até o início dos 2000, basicamente o mercado quase não produziu apartamentos de 1 quarto ou as antigas kitnets, né? Uhum. Tudo basicamente era 2 e 3 quartos, 2 vagas de garagem, 3 vagas de garagem, muitas suítes, mesmo que a metragem não fosse lá muito boa, né? Era uma caixinha de sapato cheia de suítes. Hoje em dia, esses imóveis para família também estão encolhendo, mesmo os de 2, 3 quartos? É a outra parte interessante da análise. Na média, na cidade de São Paulo, cai a área em metros quadrados das novas unidades lançadas. Para 1 e 2 dormitórios, a gente vê essa queda em linha com a média da cidade. Aqui, na verdade, tem puxado a média. Na verdade, unidades de 1 dormitório têm caído até mais fortemente a área, o que era antes 40 metros quadrados, hoje é 30, 28 metros quadrados, a média das unidades de 1 dormitório. Porém, para essas unidades família, quando a gente olha 3 dormitórios ou mais, a área média das novas unidades lançadas tem aumentado. É uma tendência interessante. Então, sim, aquelas famílias mais da geração X, né, aquela população que ainda representa, sim, um percentual significativo da demanda por imóveis no mercado aqui imobiliário de São Paulo, a gente vê essa área aumentando, que era algo em torno de 100 metros quadrados, a média para unidades de 3 dormitórios ou mais, daqueles lançamentos na cidade de São Paulo. Essa área média em 2018, 2019 já bateu 110 metros quadrados. Então, tem aumentado a área média das unidades ofertadas para essas unidades do tipo família que você está mencionando. O que a gente tem visto também interessante quando a gente compara essa diferença de comportamento e essa diferença de desequilíbrio entre oferta e demanda, quando a gente estratifica e olha 1, 2 dormitórios, comparando com 3 dormitórios, a gente também vê uma diferença nessa relação oferta-demanda. Para as unidades menores, a gente acaba tendo sim um desequilíbrio maior, uma demanda muito maior do que tem de oferta. Porém, para essas unidades maiores não é o que acontece. Então a gente ainda tem sim uma oferta maior do que demanda
demanda relativa para as unidades maiores. Tem que tomar um cuidado com esse conceito de oferta relativa, demanda relativa, porque o que acontece de fato aí, os economistas vão poder certamente falar melhor do que eu, existe um ponto de equilíbrio entre oferta e demanda. Mas quando a gente vê indicadores de demanda medidos como busca, interesse declarado, é isso que a gente usa para medir essa demanda relativa em relação à oferta que existe no mercado. Então a demanda relativa, ou seja, o percentual de pessoas que têm interesse por unidades maiores, ainda ele é menor do que o percentual da oferta dessas unidades maiores. É isso que a gente está querendo dizer. O preço dessas unidades maiores pode não aumentar tanto, ou seja, ainda mais, por haver mais ainda oferta que demanda, é um tipo de produto que não vai se valorizar tanto, mesmo nessa chamada retomada do mercado? Isso é a pergunta mais complexa que a gente pode receber e é justamente o santo graal aqui do mercado imobiliário, né? Entender como que o preço se comporta. Na verdade, a formação de preço ela é definida por várias variáveis. Seria uma heresia eu falar alguma coisa aqui, os economistas estariam, meu Deus, e teria gente que defende os dois lados, né? Sempre tem. Na verdade, a formação de preço, ela depende de, se eu fosse separar em alguns blocos, uma variável muito importante é sim o interesse barra confiança. Outra variável muito importante é desemprego, que tem uma correlação forte com o nível de renda. E, por fim, tem uma variável extremamente importante, que é a disponibilidade de crédito imobiliário. Tudo isso acaba influenciando bastante na formação de preço. Em linha com o que você está falando, sim, o fato de existir uma demanda relativa maior por unidades menores do que por unidades maiores, isso é sim uma variável que coloca uma pressão maior no aumento do preço para as unidades menores do que para as unidades maiores. Eu poderia dizer que sim, se a gente faz lá uma fórmula bastante analítica para calcular o que deve acontecer com o preço dessas unidades, o fato de existir uma demanda menor em relação à oferta, sim, coloca uma pressão para que esse preço diminua ou não caia. Mas seria um pouco complexo falar vai cair ou vai subir. O que a gente viu ao longo dos últimos anos, com a crise, que eu diria que ali em 2016, a gente teve talvez 16, 17, um vale, né, a parte mais baixa ali do mercado imobiliário, a gente não viu os preços dos imóveis em termos nominais caírem. Então a gente viu os preços praticamente estabilizarem em termos nominais. A gente leva em consideração a inflação. Claro. Estagnaram. Se a gente leva inflação em consideração... Desvalorizou um pouquinho. Desvalorizou, claro. Exatamente. Então é por isso que a gente tem que tomar um cuidado para falar sobe, cai o preço. Sim, existe uma perspectiva para imóveis menores, uma valorização maior. Porém, é uma questão mais complexa de formação de preço. Muitas vezes as incorporadoras fazem esses lançamentos com base em pesquisas em relação ao que está acontecendo agora no mercado. É difícil a gente prever comportamentos futuros. A gente tenta fazer isso, mas é difícil. E a gente sabe que os Cadê mercados... a bola de cristal, né? E os mercados imobiliários, infelizmente, tem os prós e contras dessa característica, eles têm ciclos muito longos. Se a gente a gente teve há pouco o podcast aqui, quando a gente falou com o Rossi, né? Claro. E o André Citron. Exatamente, falando um pouco desse ciclo. E o ciclo é muito longo. E eles de comprar o terreno até o prédio ficar pronto são 4 anos, exato. No mínimo, né? Então, se você considera toda a parte de planejamento anterior e a parte de pós-venda logo após a entrega, a gente está falando até de períodos mais longos que esse, 5, 6 anos. Então, para um incorporador, que é um investidor, né, que vai fazer essa decisão, essa aposta, é difícil ele conseguir prever o que vai acontecer em 5, 6 anos. Muitas vezes a gente leva em consideração o comportamento atual para prever comportamentos futuros. Dito isso, a gente, quando vai fazer um lançamento, uma incorporadora, eu vou olhar aqui o que está acontecendo hoje e levar isso em consideração. Mas falar aqui o preço daqui a 3 anos, que é quando talvez a pessoa vá comprar, e o que vai acontecer com a oferta de crédito na entrega das chaves, que é quando muitas vezes aquele comprador vai ter que ir lá no banco pegar o crédito para quitar aquela unidade, são ciclos muito complexos e descasados ao longo do tempo. Então essa formação do preço é super complexa. É um assunto que, se você traz os economistas aqui, vai ter aquele que tem uma perspectiva muito conflitante com a de outro, mas o que sim vai ter um acordo é a pressão sobre os preços
nas unidades maiores, ela certamente vai ser menor do que para as unidades menores, porque claramente a demanda tem aumentado muito para as unidades menores. Claro. Deixa eu aproveitar que esse assunto está tão quente, né, o mercado imobiliário e até da casa própria, que ele foi capa da revista Economist, a grande revista britânica, na semana passada. E fala aí de como preços têm aumentado e como a locação, em muitos lugares, ela não foi incentivada. Eles poderiam até ter falado do Brasil, onde até pouco tempo, imagina, aluguel era você jogar dinheiro fora e comprar apartamento, o sonho da casa própria. Aqui em São Paulo, onde as pessoas alugam e nesses anos de crise, como a locação se comportou? Legal. Acho que essa matéria que você comentou é interessante porque os fundamentos macroeconômicos que eles tratam ali, eles se aplicam a qualquer região, né? As dinâmicas são as mesmas. Então, quem quiser até aprender um pouco dessas dinâmicas e prever o que pode acontecer no Brasil, vale ler o que está por lá. Crise, isso é interessante. Quando a gente tem crise, essas dinâmicas de locação e venda, elas acabam... existe uma correlação, né? Então, quando a gente olha... De forma geral, o Brasil, e sim o Brasil, na média, ele é muito influenciado pela cidade de São Paulo, né, que ela é representativa. Se a gente olha até 2014, em que existia uma confiança e uma pujança no mercado, a gente tinha uma demanda por unidades para compra relativamente maior do que por locação. Então, a gente viu em 2015, com Lava Jato, que começou a explodir no final de 2014, 2015 com mudanças principalmente na oferta de crédito por parte dos principais bancos que dependem de poupança e de SBPE para fazer essa oferta, a gente viu claramente uma diminuição na busca no interesse por compra e locação subindo. Isso foi um movimento nacional. Quando a gente chegou ali em 2017 para 2018 com uma estabilização dessa crise, uma retomada de confiança no longo prazo, a gente viu uma retomada de busca de interesse por compra maior do que para locação. Então, sim, locação teve um aumento relativo no interesse, isso em nível nacional, potencializado por essa crise e com a pouca oferta de crédito, disponibilidade de crédito para financiamento imobiliário. Isso é uma tendência geral. Quando a gente transfere isso para São Paulo, acaba sendo muito parecido. São Paulo, como eu falei, acaba sendo uma referência, ou puxa essa média do nível nacional. O que a gente tem, sim, é uma correlação muito forte da demanda com o comércio e com a economia. Então, locação, quando a gente olha até a distribuição de interesse por locação, apartamentos disponíveis para locação, tanto oferta quanto demanda, existe uma correlação muito forte com as regiões onde há muito comércio, onde há uma economia muito forte. Se a gente olha isso em nível mais amplo, uma perspectiva mais ampla, tanto países onde tem uma economia muito mais desenvolvida tem mais locação, cidades onde tem uma economia mais forte tem mais locação, e bairros onde tem uma economia que roda mais também tem mais locação. Então a gente vê isso. São Paulo é certamente o centro onde existe uma locação mais forte. Se a gente olha dentro da cidade de São Paulo, a gente também vê aqueles eixos, Faria Lima, região da Paulista, concentrado aqui talvez em região central / zona oeste da cidade de São Paulo, são as regiões onde percentualmente tem uma demanda relativa por locação maior do que por venda. A crise teve sim um papel de estimular a migração da demanda de compra para locação, mas na cidade de São Paulo, naquelas regiões onde existe o comércio, a gente vê ainda se sobrepondo bem mais a demanda por locação em relação à venda. E aí, quando a gente olha como que a formação de oferta afeta isso, o que aconteceu ao longo desses últimos anos? Sim, a gente viu ainda uma oferta para o apartamento família diminuindo, ou seja, aqueles apartamentos maiores de 100 metros, né, áreas de 100 metros quadrados diminuindo, e a oferta por apartamentos menores se consolidando. Então, cada vez mais a gente viu a migração, o share, né, a participação de unidades menores de 1, 2 dormitórios aumentando dentro da cidade de São Paulo em relação a essas unidades família. Para completar, o que a gente viu nos últimos 2 anos foi sim um aumento ainda maior da participação dessas unidades menores, de até menos de 30 metros quadrados, como a gente falou, e o foco disso acaba sendo muitas vezes o investidor que quer focar em ter renda com o mercado imobiliário, com o aumento da confiança que a gente viu ainda ao longo dos últimos 2 anos, muito influenciado por 2
pelo fator de, taxa de juros que é cada vez mais baixa, isso faz com que, no longo prazo, o investimento no mercado imobiliário seja, sim, uma alternativa atrativa para esses investidores que antes, com a Selic mais alta, não era. Então, tudo isso tem, quando a gente pensa em mercado imobiliário, ciclos longos, tem cada vez mais estimulado a oferta por unidades menores, o interesse por parte daqueles investidores em usar o mercado imobiliário como uma alternativa para se trabalhar com renda e, quando a gente pensa em locação normalmente está associada a unidades menores em regiões onde há muita atividade econômica. Então a gente vê claramente essa tendência na cidade de São Paulo, lançamentos de unidades menores ao redor da região central e da zona oeste ali, eixo da Faria Lima, até a região do Brooklyn ali, na região da Água Espraiada, né, da região da Espraiada, e a gente vê unidades menores, unidades sem vagas e com aquele novo perfil de comportamento, ou seja, novos serviços associados àqueles lançamentos. E aí todos esses movimentos, até em nível corporativo, de grandes empresas, como a gente estava falando aqui antes do podcast, de grandes empresas se posicionando cada vez mais como participantes deste mercado, desse nicho, de unidades menores, de unidades para locação. Claro, como os Faria Limers da Vejinha e tantos outros. Acabam sendo um público claramente a ser explorado por essas empresas. Você me mostrou também um mapa, aliás, leitores da Vejinha, muito do que ele está me mostrando aqui, vocês vão ver nas páginas. Então, podcast ainda não tem imagens, mas nas páginas da Vejinha, muitos desses mapas vão sair em breve. É meio surpreendente como a verticalização de São Paulo ainda está aí circunscrita a uma área relativamente pequena da cidade, e aí é onde acontecem as compras e também a locação, né? Sim, a locação ainda mais concentrada do que os lançamentos. Como você falou, lá... Eu vi que Tatuapé, alguns lugares da Zona Leste, até começam a ter lançamentos. Exato. Mas, de resto... É ainda muito concentrado nessa região central / Zona Oeste. A locação e a demanda por locação / o lançamento de unidades menores, estes sim, ainda mais concentrados nessa região. Agora, as unidades família maiores, elas ainda acontecem, lógico, com uma frequência menor, mas sim elas acontecem um pouco mais de forma distribuída. E aí chegam no extremo norte, não necessariamente extremo, mas na zona norte, zona leste e zona sul, ainda existe um pouco dessa distribuição. Se a gente pega um histórico um pouco mais longo, se a gente pega lá na década de 40, 50, era natural que o desenvolvimento imobiliário fosse muito focado ao redor ali da Catedral da Sé, né? Marco Zero aqui da cidade de São Paulo. E aí quando a gente olha... Tem alguns indicadores interessantes, talvez a gente não consiga explorar visualmente aqui, mas com os números pode dar uma dimensão dessa concentração. Naquela época, década de 40, década de 50, os lançamentos eles ficavam muito concentrados em até 2,5 km ao redor da Catedral da Sé. Eu não diria concentrados nisso, mas a média era essa, uns 2 km ao redor da Catedral da Sé. Quando a gente transfere isso agora para essas décadas mais recentes, nas últimas 2 décadas, mas principalmente até na última década. Se a gente adiciona todos os lançamentos na cidade de São Paulo, a distância da Catedral da Sé, a gente está falando de um raio aí médio de 10 quilômetros. 10 quilômetros pode parecer muito, mas não é tanto, né? Ou seja, ao redor da Catedral da Sé a gente ainda está falando do centro expandido, talvez um pouco mais do que o centro expandido, a concentração desses lançamentos. Então sim, existe uma concentração na região central / zona oeste ali, da cidade de São Paulo, para esses lançamentos. Se a gente foca em empreendimentos pequenos, de unidades pequenas, até 55 metros quadrados, essa concentração, tanto de lançamentos quanto de locação, ela é ainda mais forte. Aí não só nessa região, mas em manchas mais específicas, né? A gente vê, sim, a região de Jardins, a região de Itaim, Vila Olímpia e algumas outras, onde tem essas manchas muito pequenas, assim, muito concentradas. E aí, quando você olha um pouco mais... a distribuição para unidades um pouco maiores, 2, 3 dormitórios, chegando aos 100 metros quadrados, aí a gente vê um pouco mais, como você comentou, a região de Tatuapé, a região, né, Morumbi ainda é uma região de desenvolvimento imobiliário, Santana
e afins. Mas a locação mesmo e unidades menores, ainda muito concentrado. E é interessante, né? Mesmo a cidade de São Paulo. E eu acho que isso é uma questão urbanística, né? Como que a gente pode, aqui nos podcasts, não só nessa que a gente teve recente, como eu comentei, mas certamente nos outros episódios que se tratou de desenvolvimento urbano, certamente o quanto políticas públicas podem ajudar a desconcentrar esses lançamentos e o papel importante que tem o mercado de incorporação em ajudar no desenvolvimento urbano da cidade, em distribuir um pouco esses lançamentos, porque é parte natural da evolução das cidades. Para quem circula por São Paulo, acho que todo mundo já percebeu como a Rua dos Pinheiros ficou cool nos últimos anos e ainda ganhou o metrô. Ou como Santa Cecília também se hipsterizou. E como outras áreas são aí menos sexy ou não tão na passarela. Que pontos da cidade, bairros, ruas, mais se valorizaram nos últimos anos? Especialmente aí uma época de crise, quando a gente pensa e tanto em estagnação. Tem alguns pontos aí da cidade fora da curva? O que a gente vê muitas vezes é o mercado de incorporação acaba sendo um grande direcionador da valorização local. Por quê? Muitas vezes o desenvolvimento de novos empreendimentos, eles vêm associados a uma transformação urbanística ao redor daquele ponto. Muitas vezes, e aí as incorporadoras vão certamente ser os maiores especialistas no assunto, mas a gente vê claramente o desenvolvimento de bairros e de ruas e de praças e de serviços ao redor daqueles lançamentos, porque como negócio por parte do incorporador ele é muito grande, muito robusto e muito arriscado, ele acaba sendo também compelido a desenvolver a região para que o seu produto tenha sucesso. Então tem uma correlação muito forte do desenvolvimento e dos preços, das ruas e dos bairros, tem uma correlação muito forte com o desenvolvimento imobiliário. Então, se a gente pega os grandes lançamentos que acabaram sendo concentrados ao longo dos anos em certas regiões, porque a gente vê muito aquele movimento de Maria vai com as outras. Por quê? Porque é difícil prever o que vai acontecer com as regiões daqui a 5, 10 anos, então eles acabam concentrando seus lançamentos nas mesmas regiões. Mas a gente vê esse desenvolvimento claramente ao longo dos últimos 10 anos, se a gente fosse quebrar, o que aconteceu na época ali em 2010, 10 anos atrás mais ou menos. A gente viu ali alguns polos como Santana se desenvolvendo muito, a gente viu um foco de Moca se desenvolvendo, a gente viu um foco de Brooklyn começando a se desenvolver. Quando a gente passa para 2015, eu diria que aí talvez a gente tenha focado mais numa região ali de região da Augusta, a região Baixo Augusta. Baixo Augusta criou, né? Isso é interessante, porque é até um desafio nosso interno, que o Baixo Augusta não é nenhum bairro, não é nenhuma zona comercial, não é distrito, mas todo mundo já quer buscar por isso, acaba sendo um nome muitas vezes comercial, né, usado. Mas sim, a região do Baixo Augusta se desenvolveu muito, mas também teve, por causa da crise, uma tentativa de focar nas regiões que já eram as conhecidas. Então, Vila Olímpia, o próprio Itaim, Jardins, que era uma área super verticalizada, mas todo mundo quis achar ali aquelas, né, quais que eram as regiões, ainda talvez em família / estúdio. E se a gente pega o mais recente possível, aí como teve essa dinâmica de focar em apartamentos menores, teve uma concentração ainda maior em Vila Olímpia. Se a gente pega assim, unidades lançadas, a gente vai ver Vila Olímpia, a gente vai ver Vila Nova Conceição, muito concentrada. Ou seja, onde estão os empregos, né? Perto de onde estão os empregos. Porque os incorporadores que acabam sendo os muitas vezes vetores do desenvolvimento, preferem não arriscar. Então, em time que está ganhando não se mexe, teve muito foco nisso. Agora, dito isso, o que a gente viu? A gente ainda vê, sim, algumas ruas interessantes, muito fora da região aqui central que a gente conhece, que acabam se tornando potenciais. A Rua da Moca ali é uma que ao redor dela a gente vê claramente um potencial muito grande. A gente viu um desenvolvimento imobiliário há 5 anos atrás e a gente ainda vê alguns terrenos que estão prontos para começarem a pipocar e com isso vem o desenvolvimento junto. A gente tem ao redor uma vida muito forte, uma economia muito forte na região da Moca, né? Bares, baladas, tem a população que é muito local e que gosta de explorar aquela região, então tem o potencial. Se a gente migra lá para o Tatuapé, tem a região do Jardim Anália Franco, que é riquíssima,
e que ainda tem um potencial a ser explorado. Existem muitos incorporadores muito focados naquela região e que tem muito terreno naquela região pronto para ser desenvolvido. Esses dois vetores claramente fora desse eixo mais tradicional e conhecido. E quando a gente migra para o outro lado da cidade, para a Zona Oeste, a gente tem ali a região de Vila São Francisco, Butantã, que evoluiu, eu diria, muito também, evoluiu não é a palavra correta, mas se desenvolveu muito com o desenvolvimento imobiliário entre 2010, 2015, muito lançamento, uma leve desacelerada ao longo dos últimos anos, com essa questão da crise, mas que agora a gente tem visto interesse de incorporadoras que acabam nos procurando para ajudar a entender essas dinâmicas. 2, acaba sendo uma alternativa muito boa para essa Zona Oeste que já está cara e que muitas vezes acaba se tornando proibitiva para a população. Então a gente acaba vendo algumas dessas manchas interessantes pela cidade, que certamente em 2020 a gente vai ver os lançamentos retomando nessas regiões e vão ser, mais uma vez, grandes direcionadores de desenvolvimento da cidade e da economia. Então possíveis novas ruas dos Pinheiros surgindo aí por essas regiões. E a gente já escreveu na Vejinha algumas vezes sobre a crise, que não é de hoje, pela que passa o Morumbi. E preços que caem, muita gente que vai embora. Aliás, até algumas reportagens que a gente fez, boa parte dos moradores hoje do novo Baixo Augusta ou da Nova Santa Cecília, eles nasceram e cresceram no Morumbi. São filhos do Morumbi e que foram atrás de bairros que não lembram em nada a casa dos pais. Queria te perguntar, que áreas da cidade, Panambi ou outros, que mais se desvalorizaram? E se vocês teriam até, como você estava me mostrando ali no caso da Brigadeiro Luiz Antônio, o que é que desvaloriza uma área? É trânsito pesado? É uma nova Cracolândia? Até porque a toda hora surge uma nova Cracolândia, infelizmente. Ou é transportada para uma outra região? Ou a promessa do metrô que não chega. O que vocês têm visto aí de lugares que se desvalorizaram ou estão mais estagnados que as demais? E o que é que o que complicou a vida e a valorização desses lugares? Pergunta interessante. Extremamente complicado a gente entender essas dinâmicas de região, mas alguns fatores a gente acaba vendo. O Morumbi, ele ainda é um bairro com a oferta essencialmente de imóveis grandes. Então, é muito complicado você passar por um movimento que é o que acontece de comportamento e de demografia que vai contra aquela oferta que está ali existente, sem acontecer uma desvalorização. Se a gente vê esses millennials que estão migrando para o Baixo Augusta, quem que são? Normalmente são os filhos daqueles pais que estavam num apartamento muito grande dos pais, com os pais, de 4 quartos, que migraram para um apartamento de 40, 50 metros quadrados na região do Baixo Augusta, perto da faculdade ou do trabalho. E os pais, o que vai acontecer com eles? Eles estão naquele apartamento que já era grande e que vão precisar provavelmente achar um outro apartamento com custos menores, que faça mais sentido, que não seja tão grande. E é um ciclo longo. Mais uma vez, o mercado imobiliário é um mercado de ciclo longo. Então, aquela oferta grande não é algo que vai ser resolvido no curto prazo. A gente vê alguns outros exemplos, e você vai saber até explicar isso melhor do que eu, em Nova York / Londres, onde aqueles bairros que existiam, aquelas mega unidades, acabam muitas vezes sofrendo por 5 a 10 anos, seja por uma transformação de uso que vai passar para aquela unidade, etc. Mas normalmente o que acontece? Para que estes bairros possam se revitalizar, precisa ter um ajuste na oferta de serviços que acontecem por ali. Então, um ciclo muito longo. Então, se a gente tem que muitas vezes, quando a gente vê essas mudanças urbanas, a gente vê ou um grande empreendimento local surgindo como uma nova grande empresa passando por ali, uma grande universidade que se instala. Estes são exemplos, né, que a gente acaba pegando. Se eu pego lá em certa região da cidade de Nova York, teve a migração de uma grande empresa para uma certa região, acabou influenciando no desenvolvimento imobiliário. Então, é difícil a gente prever o que vai poder fazer com que a região do Morumbi
se valorize e passe a ser demandada de novo. É difícil, eu seria também aqui um pouco de ousadia da minha parte poder prever o que vai acontecer, quando vai acontecer. Mas certamente o que a gente tem é essa tendência de comportamento / demografia que vai contra a oferta que está ali existente. No próprio Morumbi, já sim a gente vê começando a surgir alguns apartamentos, eu diria assim, Max House, que foi uma diferença quando surgiu, né? Apartamentos de 70 metros quadrados. No Morumbi, não claro. existia isso, claro, né? Então a gente vê, sim, alguns novos lançamentos. Mas o problema é que essa nova oferta que é criada, ela não resolve o problema da outra oferta que está presente. Então é difícil você ver o que vai acontecer com aquilo. Da mesma forma que aconteceu com o Morumbi, isso a gente viu acontecer agora, a gente vê em regiões como Perdizes, que tem essa oferta também de unidades grandes, ou Santana, algumas dessas regiões, a gente vê que a demanda por unidades grandes diminui e a região ela vem sendo desenvolvida e comportando novas unidades menores. Então, você consegue comportar um novo perfil de demografia e de comportamento com essas unidades menores, seja família ou unidades de 2 dormitórios de 60, 70, 80 metros quadrados. A gente vê essas regiões absorvendo esse tipo de nova oferta, mas não é tão grave ou tão problemática o excesso da oferta por unidades de 150, 200 metros quadrados que a gente vê no Morumbi. Então, a gente pode até oferecer aqui alguns recortes para a Vejinha poder explorar dessa dinâmica, né, de como que a oferta tem se comportado. Mas é difícil prever o que vai acontecer com o Morumbi, dado que isso está acontecendo. A gente tem, sim, alguns bairros que a gente vê que se desvalorizaram mais, e isso muda de tempos para tempos. Então, se a gente vê hoje em São Paulo, os bairros que acabaram se desvalorizando mais nos últimos anos foram os bairros que cresceram nos primeiros 5 anos da década. Então, se a gente pega... promessas que não se concretizaram de alguma maneira? Ou que se aproveitaram ao longo daquele período, mas que depois, com a crise, tiveram uma queda. Um claro e óbvio para a gente entender é Itaquera. Itaquera teve um desenvolvimento claramente direcionado por um evento, por um momento, e sim teve desenvolvimento imobiliário por ali, teve um aquecimento dos preços de venda, teve um aquecimento do mercado de locação também, mas depois daquele movimento, com dúvidas, etc., o mercado começa a desacelerar. Então, Tudo que foi prometido ao redor do estádio não saiu do papel, né? Então, com aquelas expectativas por partes de quem se mudou ou quem quis investir na região, acaba afetando o mercado. Então, acho que ali foi claramente um bairro que, pós expectativas super altas de aquecimento / promessas de desenvolvimento, acabaram sofrendo. E aí, ao redor ali desse mesmo conceito de bairros que, depois de expectativa e com crise, o pessoal acaba investindo mais no que está certo, no mais do mesmo, região central, etc. Então, essas regiões acabaram sofrendo. Raposo Tavares. Raposo Tavares teve um boom também, né? A gente viu quantidade de lançamentos ali ao longo da via e 1 quilômetro de distância ali da via, a gente viu a quantidade de lançamentos. E a gente tem em 2019, e é um bairro, né? A gente mede e vê como um bairro Raposo Tavares, é sim um dos que mais se desvalorizaram na cidade de São Paulo até 2019. Por outro lado, aí a gente vê algumas coisas interessantes, que eram os bairros que tinham maior desvalorização nos períodos anteriores, como... Pré-2010. Ou entre 10 e 14, 15, né? Algumas coisas como Pirituba, Sacomã, mas que já não estão, e a gente também sabe que são ciclos, né? Ou seja, aqueles bairros que mais se desvalorizaram em um certo período têm uma probabilidade maior de serem aqueles bairros que vão mais uma vez se desvalorizar ao longo do próximo período. Então, é difícil você ver assim, caiu aquele bairro, caiu o preço 5, 10%, e aí nos próximos 5 anos, mais uma vez cai 5, 10%. Existe normalmente um descolamento. Então, Pirituba, Sacomã, que tiveram aquela desvalorização anterior, neste período não se desvalorizaram. Então a gente teve um pouco disso de Itaquera, Raposo Tavares, um pouco ali de Guaianazes, enfim, essas regiões foram aquelas que nos últimos 5 anos acabaram se desvalorizando mais. Falando em imóveis que se desvalorizaram
ou muitos até que encalharam, o Grupo Zap está entrando agora no negócio dos iBuyers. Aliás, foi a capa da primeira Vejinha deste ano, de 2020. Eu queria que você contasse um pouquinho qual é a estratégia, a visão que vocês têm para esses imóveis que vocês vão comprar, reformar e colocar no mercado. Legal. Foi a primeira emancipada, né? A primeira Vejinha emancipada. Isso. Legal. Bom, o que está por trás desse movimento como estratégia do grupo? Acho que o primeiro ponto a gente viu, ao longo desses anos, o quanto existe um descasamento entre aquela pessoa que quer vender o seu imóvel, receber o capital para poder comprar o próximo imóvel. E existe esse descasamento entre encontrar o comprador para o meu imóvel e encontrar o imóvel que eu quero comprar. E por que existe esse descasamento? É muito difícil, os ciclos são muito longos. Normalmente demora 1 ano e meio, na média, para quem quer vender o seu imóvel, do momento que ele decide fazer a venda até eu realmente receber o dinheiro ali na minha conta. Ou seja, 18 meses. E aí você, depois, ao longo desses 18 meses, você vai, quero procurar a minha nova unidade. Mais da metade das pessoas que estão vendendo o seu imóvel estão fazendo isso para comprar a nova unidade. Então, ao longo desses 18 meses, eu começo a procurar, às vezes eu encontro, mas eu não tenho capital ainda para comprar. Aí eu desisto, aí a partir do momento que o dinheiro cai na minha conta, eu já não tenho mais aquela unidade, tenho que recomeçar aquele ciclo. Isso faz com que exista esse problema de liquidez que diminui muito a atividade do mercado imobiliário. Então, isso é um problema central que existe ali. O fato de a gente ter passado um período longo de crise teve um acúmulo muito grande desses descasamentos. Então, o que a gente percebeu como oportunidade era fazer o papel que no mercado financeiro existe uma instituição ali, que é o pessoal chama de market maker, que faz o papel, que seja uma corretora ou um banco, que vai gerar essa liquidez perene, principalmente para ações pequenas, ações que muitas vezes não teriam liquidez por parte dos investidores. Tem uma instituição, deixa eu gerar aqui, garantir que eu vou ter um giro contínuo dessas ações para que eu não desvalorize essas ações. No mercado imobiliário, o paralelo é similar. Muitas vezes eu tenho um imóvel que poderia estar muito bem valorizado se tivesse a liquidez. Se a partir do momento que eu compro, eu sei que se eu precisar vender, eu vou ter alguém querendo comprar. Então a gente fez um pouco deste papel dentro da nossa estratégia. Vamos fazer esse papel de destravar o fato que a gente é uma empresa que tem caixa, que tem um fluxo aí de receita robusto, a gente pode fazer esse papel. Bom, mas o que está por trás? Ok, é só fazer esse papel? E como que vocês ganham com isso? Na verdade, a gente nem tem o interesse de maximizar o lucro nessa transação de compra/venda. Não é isso que está por trás da nossa estratégia. O que está por trás da nossa estratégia é resolver um problema fundamental que a gente sabe que existe no mercado imobiliário e que afeta o nosso negócio. Que é o quê? A gente sabe que nos nossos classificados, muitas vezes existem imóveis duplicados, imóveis que têm informação desatualizada, imóveis que têm informação incompleta. E o que está por trás disso é justamente uma dificuldade de organizar esses dados e esse inventário do mercado imobiliário. A partir do momento que a gente participa, junto de corretores imobiliárias, desse mapeamento dessas oportunidades, de organizar a informação do mercado, isso faz com que a gente possa retroalimentar nos nossos classificados muito dessa informação, organizar esse inventário, que vai facilitar a vida de quem está procurando um imóvel para comprar ou para alugar. Com isso, a gente vai simplificar toda essa etapa de procura, visita, transação e vai gerar mais negócios. Pode parecer super longo e super complexa essa cadeia, mas o fato é que com pouco investimento, a gente não precisa ficar investindo muito nessas transações de compra e venda, a gente vai ter acesso a muitos dados, a gente vai estar muito mais próximo das transações, apoiar todo o mercado e retroalimentar principalmente com mais dados e entendimento dessa informação, organizar o nosso inventário, organizar o nosso sistema e simplificar a vida de todo mundo. Então, não existe esse propósito de maximizar o lucro, mas sim o propósito de maximizar a liquidez, maximizar o número de transações. Isso é o que está por trás disso tudo. E aí, enfim, se desdobram várias outras perguntas, mas como que faz? Essa operação é complexa. É realmente uma operação diferente daquilo que a gente
historicamente fez ao longo desses 20 anos aí de empresa. É uma operação nova, com novos tipos de risco, com novos, enfim, times internos, com novas habilidades, e que a gente tem algumas delas desenvolvidas internamente, outras trabalhando com parceiros, criado aqui uma unidade de negócio para focar nessa identificação das oportunidades, fazer a gestão da operação, reformar as unidades e depois fazer a venda. Para terminar, qual o sonho do Lucas Vargas para São Paulo? O que você sonharia para melhorar e valorizar essa cidade? Poxa vida, acho que é um privilégio trabalhar no mercado imobiliário de uma cidade tão grande como São Paulo e ter, de certa forma, um tamanho, uma robustez que nos permite ter um certo protagonismo. Então, como sonho grande, tentando juntar a cidade em si, até com o que a gente tem feito, o que a gente vê que é possível fazer, a gente busca simplificar. Então, do ponto de vista de transações imobiliárias e de experiência, a gente sabe que é extremamente complexa, a gente sabe que o nível de satisfação de quem passa por essa experiência é baixíssimo, porque é complicado, é não transparente. Então, para mim, e puxando um pouco aqui do Grupo Zap no meio desse contexto, é a gente poder simplificar esse processo de busca, esse processo de poder viver na cidade de São Paulo, tal que a pessoa, em vez de dar a nota 3 de 10 para essa experiência, que é o que ela dá hoje, que ela possa dar 8. E por que 8? Porque 8 para a gente já é, sim, uma grande transformação. Se a gente puder ter uma nota média que a pessoa fala, nossa, o meu processo de viver na cidade de São Paulo, de buscar o imóvel para eu poder viver nessa cidade, foi um processo nota 8. Teve ali ainda suas falhas, mas perto do 3, que é o que a gente tem hoje, foi um processo super agradável. Então esse, para mim, é certamente meu sonho grande para a cidade de São Paulo. O sonho seria desburocratizar um pouco? Simplificar, mais do que desburocratizar, porque um pedaço é a burocracia, e sim, é parte disso. Mas fora isso, é simplesmente poder organizar e oferecer uma experiência sem fricção, sem dores. Então, desburocratizar passa por, certamente, tudo isso que a gente quer fazer. Maravilha. Muitíssimo obrigado, Lucas Vargas, aqui no podcast São Paulo Sonha. Até terça que vem. Obrigado.